Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a confiança que todos, né, me deram aí. É uma honra, mais uma vez insisto, é uma honra poder falar sobre esse tema que eu domino, mas principalmente para essa grande família, para esse grande grupo, para as pessoas interessadas, por amigos, né? É um tema bastante interessante, porque a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza, ou tem ou já tiveram bichinhos de estimação, né? A maior parte cães, mas tiveram gatos e outros animaizinhos que nós vamos falar no decorrer da palestra aqui, né, da pequena apresentação nossa aí. É muito importante entender, hoje em dia, como isso está acontecendo. Eu sempre falo uma coisa para todo mundo. Quando nós tiramos férias, todos nós tiramos ou viajamos, ninguém fica, vocês viram agora na época da pandemia, ninguém fica dentro de casa, né? Socado dentro de casa, porque numas férias, isso numa época onde a gente pode circular tranquilamente, né? Ninguém fica dentro de casa. Você vai procurar ou um local, uma praia, um campo, ou passear para o ar livre, sair para passear nas ruas. No mínimo, né? Você vai ver as árvores, você vai ver o céu, você vai ver o mar, vai ver as plantas, né, os animais. Bom, então, como eu disse para vocês, alguém procura, todos aí procuram se conectar com a natureza, né, conectar com as plantas e com os animais. Daí a importância hoje, sem falar em nada, sem falar no passado, a importância que nós temos de nós termos aí a, antigamente chamado de fauna, né? Mas hoje nós chamamos de vida animal, né? A internet, ela nos mostra aí, através das redes sociais, situações onde as pessoas se relacionam com peixes, se relacionam com bovinos, né? Se relacionam com... Eu já vi de tudo, gente, todo tipo de relação com bicho, né? Carinhosa, relação de amor, né? De troca, né? De experiência, de sentimento com os animais. Então, isso para no meu ponto de ver, né, no meu ponto de vista, alivia o estresse da humanidade. Né? É uma ligação que a humanidade tem, porque, pessoal, é assim, se vocês olharem, a casa é a mesma, né? A Terra, o planeta Terra é o mesmo para todos. E nós aqui invadimos e cercamos os pedaços desse planeta e falamos, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Então, isso faz com que todos aí depois sintam a necessidade, porque os animais, principalmente os selvagens, né, eles tendem a se afastar do ser humano. E isso que vem acontecendo ao longo, nós vemos aí essa semana a invasão, né, da onça em Cerqueira César, e outras tantas coisas, né, que mesmo na pandemia, quando estava todo mundo em casa, os bichinhos começaram a voltar para as cidades. Nós vimos isso nas redes sociais. Eles não entendem qual é a delimitação que o homem faz. Então é por isso que nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação de cuidar dessa natureza e cuidar dos nossos bichinhos, né? Parafraseando aí um santo da Igreja Católica, sem falar em religião, São Francisco de Assis, não são nossos irmãos também. Eles estão no mesmo planeta, na mesma casa, convivendo, respirando o mesmo ar. Então, daí a importância deles na nossa vida. E mais, e agora, né, eu acho que podemos começar mesmo a palestra, né, falando dessa relação dos seres humanos aí com os animais domésticos, silvestres e exóticos. Né? É assim, onde tudo começou? Né? Por que essa relação começou com os animais? Na verdade, há ainda uma discussão muito grande sobre a domesticação, a não domesticação, o convívio, né, com esses animais. Data-se aí a história, né, dos nossos
antepassados, né, lá em 33 milhões de anos, quando a humanidade, né, começou a se formar, os animais naquela época não eram domesticados, né, mas eles começaram a se aproximar do ser humano pela comida. E o ser humano, né, ele acabou percebendo que com um animal que foi o primeiro, o cão, que foi o primeiro animal a se relacionar, não domesticar, mas se relacionar com o homem, eles começaram a perceber que eles teriam uma vida muito melhor se eles tivessem um animal deste, né, trabalhando para eles. De que forma? Esse filme, Alpha, não sei se todos assistiram, mas é um filme que mostra muito bem isso. Era uma aldeia aí de homens, né, que precisavam caçar para sobreviver, e a caça em época de frio, em época de seca, principalmente naquela época, era a época de muito gelo, na época da glacial, na época de gelo, os animais acabavam desaparecendo, hibernando, sumindo, se intocando, e não tinha caça. Então eles tinham que sair da proximidade da aldeia para caçar. Então o grupo de homens iam, mas poucos voltavam. Por quê? Porque tinham que chegar numa manada, né, seriam os animais que aguentam a temperatura, bisões, búfalos, naquela época, sei lá o nome deles, né? Seriam os antepassados deles. Eles tinham que caçar os herbívoros, né? E aí o problema vinha, porque eles enfrentavam outros animais que os caçavam, né? Que caçavam o ser humano. Então, nesse filme, mostra muito bem essa relação em que um rapaz se perdeu, acharam que ele tinha morrido, ele conseguiu sobreviver e um lobo se aproximou dele especificamente e ele começou a ter uma relação com esse lobo. Uma relação de quem dominava. Ele caçou, conseguiu caçar, alimentou esse lobo, o lobo se aproximou dele, até que no decorrer do filme, esse lobo, né, que depois descobriu que era um lobo fêmea, né, ele foi muito importante para a sobrevivência dele. E esse lobo chegou, ele apresentou esse lobo, depois de sobreviver a tudo isso, mostrou para a aldeia, esse lobo era uma fêmea que estava prenhe, né, estava com filhotes, deu à luz e esses filhotes foram domesticados não, foram reintegrados nessa aldeia, né, pela alimentação, e aí sim, daí para frente eles podiam sair para caçar mais longe, com mais precisão. Por quê? Porque esses animais os ajudavam, davam alarme, ajudavam na caça. Se entrasse um animal desse predador, ele ajudava a defender esse ser humano. Então, vocês podem hoje falar que nós estamos aqui hoje, toda a nossa humanidade, graças, né? Porque senão nós não sairíamos do local onde estávamos, graças à relação com esses animais. Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa que nós teríamos que realmente, né, reconhecer e agradecer que nós somos o que somos hoje, graças a sairmos das cavernas, sairmos das aldeias e percorrermos distâncias, né, maiores por conta desses animais que nos auxiliaram. Os felinos também é uma história bastante interessante. Se vocês observarem, o felino na época dos egípcios também, né, principalmente nessa época, o destaque maior deles, eles eram cultuados como deuses, né? Obviamente, a parte necessária do felino é que eles caçavam, eles tinham, por exemplo, eles produziam trigo, né? E armazenavam trigo. E uma parte desse trigo era perdida por roedores, ratos, roedores, né? E destruíam parte dessa colheita. E os felinos caçavam os ratos. E o egípcio, percebendo isso, endeusou ele, colocou ele junto com deusas, né? Especificamente uma deusa. Enfim, ele era tão importante na Idade do Egito, né, que tanto a gente vê, né, as pinturas, né, os papéis, os papiros da história do Egito, que se maltratasse um felino naquela época, a pessoa poderia ser punida até com a morte, dependendo do que ele fez com esse felino.
Então, veja a importância também desse felino, não só pela utilidade que ele deu para esse povo, mas também pela fé que ele colocou, né? É muito interessante isso. E o chacal também, o cão, né? O chacal, o guardião da vida, entre a vida e a morte, né? Entre o mundo dos egípcios também, né? O mundo invisível e o mundo visível. Bom, enfim, é muito interessante a valorização que esses povos tinham, né? E o homem começou, né? O cão, principalmente começou com o cão. Vamos falar um pouco do cão, porque a história da domesticação passa pelo cão. O homem ele começou a interferir, propriamente dito, há 1.600 anos atrás só, né? Ou seja, 400 e poucos anos depois de Cristo, né? Porque ele começou a selecionar os animais para caça. Então, o que ele fazia? Ele valorizava, naquele grupo de cães, ele valorizava aqueles que caçavam mais, aqueles que tinham mais habilidade, e cruzavam entre eles. Ou seja, tentando perpetuar a habilidade da caça. Foi aí a primeira interferência do ser humano, inclusive na saúde dos animais. Porque, para que eles pudessem chegar nesse nível, eles começaram a fazer uma coisa que hoje nós conhecemos como consanguinidade. Ou seja, né, um cruzamento genético ruim. Aquele cruzamento genético que cruza parentes, né? Ou seja, pega lá o pai com a filha, né, a filha dessa ninhada, da seguinte ninhada, depois para o neto, enfim. Vira uma bagunça sanguínea e genética, concentrando os genes negativos. E é por isso, meus amigos e irmãos, que os animais hoje, eles têm uma série de doenças relacionadas às raças, por causa da consanguinidade, por causa do homem ter modificado. Para vocês terem uma ideia, só existiam menos de 50 raças até 1900. Nesses últimos 120 anos, mais de 250 raças foram criadas. Desta forma também, tentando usar o melhoramento genético, mas nem sempre de uma forma correta. Então, isso é um problema que nós temos hoje e sofremos hoje com os nossos animaizinhos que estão dentro de casa. Então, são doenças genéticas. Você pega, por exemplo, um bulldog francês, ele está no topo da lista de problemas ósseos, né? Problemas estruturais, para vocês terem uma ideia, né? Então, e não só isso, você pega lá o boxer com doenças de tumores, cânceres, né? E pega problemas das raças como Yorkshire, Maltês, com problemas respiratórios superiores, o pug, que não tem nariz, diminuíram o focinho dele, e aí você tem o quê? Você tem um animal com problema respiratório severo, a vida inteira sofrendo. Então, meus irmãos, trabalhar com a genética é uma coisa muito problemática, né? Então, para vocês verem que inclusive, trabalhar com a genética até de vírus, né? Que hoje nós vimos aí, está em moda, né? Agora, perceber se foi mexido com esse vírus ou não, enfim. Mas trabalhar com a genética é uma coisa problemática. É muita responsabilidade para o homem. Ele teria que fazer uma programação muito boa, porque senão pode acontecer acidentes no meio do percurso. Eu falo que as raças têm muito acidente no meio desse percurso aí, mexendo com a genética. Mas, falando em termos de domesticação, né? Vocês veem, por exemplo, que os animais foram trabalhados, né, para domesticação, trabalho, esporte. Então, você vê, por exemplo, um cavalo trabalhando, que foi também domesticado por volta dessa idade também, porque aí o que acontece? Os nômades, aquelas pessoas que também ficavam muito próximas dessas aldeias, puderam viajar grandes distâncias, né? Puderam montar um cavalo e viajar grandes distâncias. E também puderam chegar aos seus clãs inimigos, né, essas aldeias inimigas, lutarem contra eles. Os cavalos foram muito utilizados em guerras, né? Então, isso nós chamamos de utilidade, animais de utilidade. É lógico que nem sempre a utilidade é boa, mas dá para afirmar que eles são muito importantes, né? Foram trabalhar na agricultura, os cavalos, agora os bovinos, como nós estamos vendo aqui, os bovinos, né? Trabalhando aí
na agricultura foi muito importante, a lavoura com os animais. Né? Enquanto não se tinha trator, enquanto não se tinha máquina, se tinha aí um bovino desse, forte, parrudo, né? Podia chegar em mais de 1 tonelada, trabalhando em prol disso tudo. E no esporte também, hoje, nós adoramos o esporte, né? Muita gente aposta em cavalos e tal, em cães que correm, os greyhounds, né? Isso, gente, hoje eu vou falar para vocês somente das coisas positivas em relação a essa domesticação. Eu não vou aqui hoje falar para vocês do lado negativo, lado negro, as rinhas e tantos animais que sofrem na mão do ser humano. Não é o intuito dessa explanação. Por quê? Porque o intuito dessa explanação seria, basicamente, só mostrar para vocês como nós chegamos hoje às nossas relações, como nos afeta e daqui para frente, como será a relação com os animais. Tá? Então, o esporte, olha só, o esporte que tem medalha, né? Então, o cavaleiro recebe uma medalha, né? E o animal ele é valorizado por valor financeiro. Lógico que quem tem um bichinho, tem um cavalo, tem sítio, chácara, a gente vê a relação que tem. O cavalo é um ser que tem um sentimento, né? É um amor. E tanto é que ele é utilizado, né? Também nas terapias que eu vou mostrar já já para vocês. E os animais silvestres, selvagens e exóticos? Aliás, qual a diferença nos animais silvestres, selvagens e exóticos? Né? Os animais silvestres são aqueles da nossa fauna, né? Por exemplo, quando eles são domesticados. Domesticados entre aspas, viu? Eles são introduzidos dentro da nossa vida. Tá? Porque falar que um animal é doméstico, ele precisa interagir de forma, vamos dizer assim, ele tem que ter uma interação boa com o ser humano, né? De forma positiva com o ser humano. E muitos animais, eles são colocados dentro de casa, os animais silvestres da nossa flora, da nossa fauna, quer dizer, da nossa floresta, do Brasil, por exemplo, as araras, os papagaios, né? Eles são colocados, mas não interagem com o ser humano. Às vezes, eles não aceitam o ser humano. Porque quando eles são domesticados, eles começam a aceitar positivamente o ser humano. Por exemplo, nós não podemos falar que a arara é domesticada porque uma arara ela é até proibida, né? Porque elas não se reproduzem em cativeiro. Tenta-se muito, já tem muito trabalho, muito estudo, mas elas estão com dificuldade de se reproduzir em cativeiro. E isso traz uma série de problemas. Então, eles não são domésticos. São animais silvestres colocados dentro das nossas casas ilegalmente. Né? Jabutis e tantos outros bichos aí de forma ilegal. Tá? Que é um outro assunto a se tratar em outra ocasião. Eu não vou trabalhar aqui como falei para você, os pontos negativos. Mas os animais selvagens, né? Por exemplo, você pega os animais selvagens, são aqueles que são forçados a ficar com o ser humano. Por exemplo, animais de circo, animais que são selvagens e acabam por uma questão até de dominância do ser humano, né? Que tem lá o chamado adestrador ou o chamado domador, ele acaba forçando, por exemplo, uma onça, um leopardo, um tigre, enfim, a ficar, né? Então, esses são os animais selvagens, aquele que não aceita a domesticação, mas são, às vezes, obrigados a conviver com o ser humano. Então, eu estou falando isso no convívio, na relação com o ser humano. E as cobras, por exemplo. A cobra é uma situação extremamente interessante. As pessoas querem a cobra, mas a cobra não... a piton, por exemplo, né? Que são os animais exóticos. Os exóticos, são de outros países que são importados, tem a legalidade do documentação para ser um pet, vamos dizer assim, um pet exótico, como a fuinha, né? Como o furão, né? Que é o ferret, mas eles não são da nossa fauna, tá? E eles são obrigados a permanecer conosco. Se vocês terem uma ideia, para ter uma ideia, uma cobra dessa, se ela encontrar um vão, ela foge do ser humano. Ele não reconhece ele como dono. Esse furãozinho aí, né, o ferret, tentaram introduzir eles castram, fazem de tudo. Esse bicho, eu já vi bicho entrar dentro de privada para entrar em qualquer buraco para ir embora da casa. Não que ele não se relaciona, ele não coma, ele não recebe um carinho, mas se ele puder, ele foge do ser humano. Ele quer a liberdade, ele quer ir embora.
O furão, você tem que fechar a casa inteira para ter um ferret desse. Tá? Quem já teve, eu não sei se nesse grupo tem alguém que já teve, né? Então tem uma cobra dessa. E a cobra, por exemplo, ela foge. Até a cobra selvagem, na selva, ela foge do contato do ser humano. Ela só vai atacar quando ela não tem opção, né? Enfim, isso é a diferença. Silvestres são da nossa flora e fauna, os selvagens são aqueles que também são da nossa flora, ou de outras, mas são animais não domesticáveis, e os exóticos são aqueles domesticáveis, entre aspas, mas que são de outros países. Essa é a importância de relação com o homem. Tá? Então, nós vemos hoje, principalmente, você vê aqueles que estão se conectando, colocando os animais dentro de casa, até para suprir a necessidade de ter a natureza próxima. Porque se você olhar o pé da letra, um bichinho desse deveria estar na natureza, quando ele vem para dentro de casa, você está suprindo uma necessidade de ter uma companhia na natureza próxima de você. Até para diminuir, e vocês vão ver logo adiante, o estresse do ser humano. Você vê ali, por exemplo, um casal com um bichinho, um casal de idosos, pessoas idosas, que às vezes a família acaba por questões aí de trabalho, de distância, a pessoa se sente só e é muito comum os bichinhos ocuparem um espaço, uma lacuna, né, deixada aí por filhos, né, por netos. Você vê também, por exemplo, casal sem filho, é muito comum também preencher uma lacuna de filhos, né? As pessoas hoje, na modernidade, minha filha fala, eu não quero ter filho, pai, que pena, né? Mas tem 2 cachorros aí que ela chama de filho, né? E fala que eu sou avô. E acabo sendo avô mesmo, né? Porque é uma coisa bastante interessante, né? E você vê aí os animais convivendo na Índia. Olha esse bicho que hoje aqui nós comemos, né? Os bovinos, lá eles são tratados, eles andam. Tenho certeza que irmãos como Marcelo Martucci aí, pessoas que já visitaram a Índia, vê a importância, eles caminham no meio das pessoas, né? E são considerados sagrados, né, para as pessoas. Matar um bicho desse lá é um sacrilégio para eles, né? Então, a importância que se tem aos animais, e mais tantas importâncias aí, convívio, crianças, hoje crianças, né? Substituindo amigo. Hoje, na nossa época, eu tenho certeza, né? Muita gente aqui teve a oportunidade de soltar pipa na rua, jogar futebol na rua, mas hoje, com a violência, com a modernidade, as crianças estão dentro de casa e não podem sair com os amiguinhos, tal. Então, às vezes, o bichinho acaba suprindo essa necessidade, né? Em termos de terapia, olha só, isso é uma coisa mais linda que pode ter com os animais. Olha, tem tantas pesquisas, gente, pesquisas científicas, mas das melhores, das mais sérias, mostrando a melhora, a reabilitação de pessoas que são visitadas, né? Ou colocam são colocados no convívio com animais. Você vê essas visitas a hospitais, né? Você pega esse cão, que é um golden, né? Esse pastor aqui com essa criança, né? A ecoterapia, né? Que é uma criança, né? Especial, sentada num cavalo. Até a lhama, ó, para falar que fala, não tem 11, até uma lhama aí tem essa. Qualquer bicho pode ser utilizado, desde que ele seja doméstico, domesticado, e tenha uma relação boa com o ser humano. A relação é muito importante. Isso é um trabalho lindo, né? Hoje, né, tem ONGs aí trabalhando de forma interessante, né, ONGs sérias, né? Deixando o tempo, né? O Gaia, antes dessa palestra, me disse, né? Falou, Jorge, lá em Portugal está muito comum as pessoas ficarem um tempo com o bichinho até ele encontrar uma família. Então, são lar provisórios, onde a pessoa dá amor, dá carinho. O que elas ganham com isso? Elas ganham ter um bichinho, não precisa ter a responsabilidade de ficar o resto da sua vida com o bichinho, mas ter um tempo esse bichinho dentro de casa e às vezes trocar esses animaizinhos, interagir com esses bichinhos. Eu comentei, né? Eu mesmo tive uma experiência com um irmão meu que teve um problema de saúde sério e não gostava nem um pouquinho de cão, e hoje ele pegou, numa situação mais crítica da saúde dele, psicoemocional, ele pegou um cão. E hoje ele leva lá para mim no consultório, na clínica, e fala, Jorge,
esse é meu filho, ele me salvou. Essas palavras eu escuto constantemente no meu consultório. Tá? Olha, pelo amor de Deus, salva esse bichinho, porque ele é importante, foi importante para minha filha, entrou numa época que a minha filha precisava de ajuda, entrou na minha época que eu estava com muita doença, ou na minha esposa, enfim, eu escuto isso de uma forma constante. Não precisa nem de pesquisa para ver. A própria vivência que eu tenho, eu posso dizer para vocês quão importante é um bichinho para aumentar, né, a autoestima das pessoas, né? Porque estimando um animalzinho desse, e eles criam uma dependência, né? Nós vamos falar, né? Uma dependência, e essa dependência traz responsabilidade para muitas pessoas. É lógico, existe o lado negativo, pessoas que pegam, soltam. Na França, na época de férias, os franceses, eles adoram cachorro, mas na época de férias eles preferem as férias e jogam os cachorros na rua. Tem até propaganda, quem já viu, propaganda na televisão dos franceses, nessa época de férias, para não abandonar seus animais nas estradas, que eles acabam morrendo, né, de atropelado. Tal. Tem muito disso, gente. Mas eu não vou falar da parte negativa, vou falar da parte positiva dos relacionamentos. Né? Então, eu vejo isso no meu dia a dia. E vejo quanto as pessoas sofrem quando perdem um animalzinho. Você vê agora, né, o Esivaldo falando isso para a gente, né, que está muito triste porque perdeu um animalzinho muito caro para ele, né, muito caro, estimado dele. Né? Então, isso cria uma lacuna muito forte na família, um vácuo, quando você perde um animalzinho e o ama bastante. Né? Porque eu sempre falo, né, amor não existe, é uma moeda, na verdade, não é nem uma moeda de troca, é uma moeda universal. Né? Quem ama um filho sabe o que eu estou falando. A mãe que ama um filho, ou um filho, né, que ama os seus familiares, ama né, uma namorada, enfim. Você vê que o amor é uma coisa realmente necessária ao ser humano. Quem não tem amor tem desesperança, tem tristeza. Né? Uma coisa muito importante. Olha a importância dos animais também em relação à defesa nossa. Né? São utilizados até para farejar bombas, até são submetidos aos riscos, né, de uma explosão, levando câmeras hoje, né, aquelas microcâmeras, para poder, por exemplo, entrar num beco e ver como é que está a situação de um sequestro, por exemplo. São treinados isso. Né? É uma coisa bastante interessante. A importância, eles se sacrificam, né, o bichinho em prol da humanidade. Isso é importante ser dito. Né? Os farejadores aí de drogas, né? A gente vê também as drogas que tanta infelicidade traz para as famílias, né, dos dependentes químicos, né, são os animais que seguram um pouco, tiram um pouco, né, desse tráfico, ajuda, né, as autoridades. E para aqueles que gostam de cozinhar e de comer bem, e que já comeram uma bela trufa, um macarrão trufado, um arroz, um risoto com trufas brancas, né? Aí tá aí, né? O porco, né? O porco e o cão são utilizados para localizar essas nossas trufas, né? Pô, então quando você comer a trufa, tem que valorizar o bichinho, foi ele que ajudou a achar, né? A maior parte dessas trufas são localizadas por esses animaizinhos. Né? Olha não, o nível de importância que nós temos em relação a isso. E as pesquisas, então, gente? Hoje nós temos aí médicos aqui, o próprio James pode falar para a gente, o Daniel. Se não fosse pelas pesquisas em animais que são preparados em laboratórios para ter cânceres artificiais, né, induzidos, e serem tratados por medicamentos, para ver o valor que se tem a terapia, para depois passar para o ser humano, se não fosse isso, não tinha evoluído a medicina. Os animais são importantíssimos em relação a essas pesquisas, em relação a essas... as mulheres, o colírio, olha, pesquisando um colírio, pesquisando cremes. Vocês mulheres, né, quem tem mulher aqui no nosso grupo hoje, vocês mulheres precisam de cremes e vocês acham que são pesquisados aonde? Né? Então hoje está mudando esse conceito. Hoje, para se usar um animal em pesquisa, existe aí comitê de ética. As coisas estão mudando, graças a Deus, não se faz. Mas, por exemplo, a habilidade de muitos cirurgiões, James sabe disso, né? Cirurgiões, a habilidade que se tem foi feita em cima de usar, né? Hoje ainda na medicina usam porcos, né? Obviamente não deixam de sentir dor, são sacrificados humanamente, né? Depois de um, mas treina-se a habilidade em fazer secção, cortar tecido, né? Para poder, depois o animal não sente nada, ele é sacrificado ainda numa situação
sem sentimento nenhum, não sentindo dor, e depois ele alimenta. O porco vai para alimentar as pessoas que precisam. Mas se não fosse eles, como que você queria um cirurgião habilidoso, gente? Só pela internet? É meio que impossível. Lógico que isso está diminuindo gradativamente. O uso era indiscriminado, hoje já não é mais indiscriminado. Hoje tem já um comitê de ética por veterinários e médicos, em qualquer área, mas principalmente já controlando essa situação. Tá ok? Entretenimento. Hoje, todo mundo está preso aí na pandemia, quer assistir um bom filme. Né? Quantos filmes usam animais? Dr. Dolittle. Hoje nós temos lá aquele bichinho mostrando a reencarnação do bichinho. Filmes atrás de filme aparecendo com bichos, né? O elefante, como água para elefante, né? Os elefantes, os animais de circo. Enfim, esses daí são animais usados para entretenimento. É lógico que existe uma cultura, às vezes ruim, por exemplo, no caso das touradas na Espanha. Mas é cultural, isso eu não vou discutir, não há como discutir isso, entraríamos numa discussão aí sem fim, se vale a pena, se não vale, se vai matar, se não vai matar, enfim. Mas, para vocês saberem, para a importância do homem, o circo foi anos e anos e anos e anos e anos, e ainda continua sendo importante para muitos lugares, e os bichos são utilizados aí para entretenimento do ser humano. Tá? Então, vejam aí a importância. Né? Hoje eu fiquei sabendo uma pessoa que está fazendo pós-graduação em direitos animais. Né? Direitos animais, existe. Eu nem sabia que existia uma pós-graduação sobre direitos legais. Quem está fazendo são psicólogos, veterinários e principalmente o pessoal do direito está fazendo esses cursos. E ela me disse, por exemplo, uma das mais completas no Brasil, leis mais completas de defesa dos animais está no Espírito Santo. Eu não sabia disso. Talvez, né, alguém possa comentar. E ela falou que logo, logo já vão começar, já estão falando que o crime contra os animais vertebrados. Que eles estão pensando em crime contra animais invertebrados. Os senhores sabem quem são os animais invertebrados? É aquela barata que o senhor mata, aquela formiga que nós jogamos veneno e matamos, né? As abelhas, que tão importantes para a polinização, esses são seres, né? Os animaizinhos invertebrados. Então, a lei ela está evoluindo. Tá? O ser humano vai ter que conviver com isso e descobrir meios de evitar a morte dos animais e evitar o meio do convívio, né? O convívio. Você vê como é que está na Patagônia, se introduziu coelhos sem ter predadores e castores. E o que nós vemos lá? Represamento grande e coelhos em tudo quanto é lugar como praga. Quem caça os coelhos são os cães. Os cães normais que viram grupos de cães e vão caçar coelho, porque não tem predador. Né? Então, essa convivência também com os animais, a gente tem que ter raciocínio. O ser humano teria, agora, daqui para frente, até por conta do que acontecendo agora, se esses raciocínios aumentam, a natureza se torna extremamente importante. Então, vamos dar mais visão e mais carinho, mais atenção para essa natureza. Bom, a relação nos dias de hoje, o que eu vejo é uma interdependência psíquica de duas vias. Tá? O que nós vemos? O homem hoje, quando coloca um bichinho para conviver junto, grande parte dele cria uma dependência psíquica do animal. Não é o animal só que cria do homem. Por exemplo, aquele bichinho que fica vendo você vestir uma roupa para ir trabalhar e ficar ansioso, ou uma mala que você está fazendo e fica desesperado, né? Ou comida quando você está produzindo, para ele ficar do lado, diz que ele está com fome, ele quer ficar do lado. Essa interdependência psíquica do bicho a gente já conhece, a gente vê que eles precisam de carinho, de amor, de atenção, enfim, isso nós vemos nos animais domésticos. Mas o que se vê também agora, hoje, é a dependência psíquica do homem com relação ao animal. O homem hoje, como eu falo, né? Aquele que vai te receber, até por 5 minutos você sai de casa e volta, e vai receber com uma alegria, pelo amor de Deus, como se não tivesse indo embora e voltado depois de anos. É o bichinho, é o cão principalmente, aquele que vai e falam até a brincadeira, né? Se você prender
a sogra e o cachorro no porta-mala, que vai se abrir, quem vai abanar o rabinho, quem vai ficar feliz de te ver? Obviamente o cão. É lógico, isso é uma brincadeira, mas mostra que o cão ele traz para a gente uma alegria imprescindível. Você chega em casa cansado, estressado, aquele bichinho chega feliz, te lambe, brinca com você. O teu filho está lá em cima ou está no outro canto. Você fala, oi, filho, oi, oi, oi. Ô, pai, não me enche o saco, eu estou ocupado aqui. Tua esposa, né, também está ocupada, mas o bichinho não. Então, eu vejo você sentar no sofá e o teu bichinho do lado, né? Está sempre do teu lado, dando carinho, te dando... Com aquele momento que você, está pensando coisa ruim, não está tendo problema na empresa, o bichinho começa a jogar um brinquedinho com ele, te distrai, te tira o estresse, né? E principalmente na hora da morte, a gente vê essa dependência, né? Porque você vê o quanto você fazia por esse bichinho e o quanto ficou vazio a tua vida, a lacuna que fica a tua vida, né? Isso está aumentando muito. Por quê? Porque o mundo é um mundo que está faltando amor, está faltando relações saudáveis, tá? E isso nós vimos agora nessa pandemia, que eu vou falar já. Nessa pandemia, olha só, o número de adoções subiu muito, 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 tá? E de compra também de bicho. Por quê? Solidão. Gente, pandemia, pelo menos a primeira fase que nós vimos da reclusão, e muitos estão mantendo aí de uma forma consciente essa reclusão, principalmente aqueles que têm necessidade de fazer, tem necessidade de um cão dentro de casa. Uma companhia. Esse bicho vira uma companhia. As crianças, comprar um bichinho, porque as crianças não vão na escola. A mãe precisa trabalhar em home office. E a criança não tem amiguinho, não pode ir com o amiguinho do lado mais, não pode. Então, quem é que está fazendo a vez do amiguinho? Os animaizinhos domésticos, o cão, o gato, outros bichinhos aí. Calopsita. E adoção, por quê? Porque o que aconteceu com as mídias sociais, né? Essa parte toda aconteceu, as pessoas começaram a se ligar mais, né? Porque precisam mais da mídia para se relacionar, não estão se relacionando mais. Umas não podem abraçar, não podem beijar. Aliás, abraçar um cachorrinho você pode, beijar um cachorrinho você pode. Se deve ou não é outra história, gente, em termos de saúde. Mas você tem necessidade de abraçar, você não pode abraçar um amigo, abraçar uma pessoa, você abraça o bichinho. Então, o contato aumentou. Então, essa adoção, vendo tantos animais precisando de adoção, as adoções especificamente aumentaram nessa época. O que é bom, é positivo, tá? Porque os animais estão começando a ter a possibilidade de ganhar um lar, né? E também, assim, o nível de informação aumentou, porque você vê o nível de defesa das pessoas que defendem os animais, defendem os direitos, você vê o quanto aumentou também essa consciência. A pandemia, por exemplo, em aspectos positivos, né, para os tutelados, né, para os pets, para os tutelados. Atenção, eles recebem mais, a proximidade com o homem, que isso torna eles mais felizes, entre aspas, né? E também eles são mais socorridos, mais rápidos, pela percepção das doenças, né? Eles ficam doentes, antes eles ficavam lá quietinho, tal, levava 2 dias para o cara perceber, eu cheguei do trabalho, não estava legal, vou deixar para amanhã. Aí o cara chega no dia seguinte no trabalho e o bicho está passando mal. Agora não, o bichinho é uma coisa que está acontecendo muito, é um fenômeno, né? Até para veterinário. O bichinho tosse, o cara já está no veterinário, já está ligando, né? O bichinho começa a se coçar, está no veterinário, né? Então, agora, se vocês me perguntarem, né? É tão bom isso? Depende, gente, porque nós vamos ver lá no futuro. Aqueles bichinhos que eu venho numa época, 30 e poucos anos atrás, onde o animal era colocado, a maior parte, o veterinário é chamado médico de cachorro, e os animais eram colocados no fundo de casa, comiam restos alimentares. Mas se você considerar, eles eram mais saudáveis, porque eles não tinham problema psicológico, a relação psicológica, a ansiedade que nós desencadeamos nos animaizinhos. Então, para você ver que essa pandemia, ela trouxe atenção e proximidade, mas tem um preço a cobrar, não é? Que é os negativos, né? Estresse, ansiedade, a falta de exercício, porque também o homem não pode sair na rua, não leva o bicho. E também num apartamento de 50, 100 metros, 150 metros, você não pode ficar correndo com o bicho, né? A obesidade aumentou nos animais, assim como aumentou também no ser humano, provavelmente, né?
E alteração de hábitos. Então, o bichinho que fazia xixi no lugar certo, ele quer ficar mais próximo o tempo que for e começa a fazer xixi no lugar errado. A relação de punição para o animal também, ele acabou sendo rebelde em algumas situações. Então, como retaliação ao homem, a gente vê isso, defeca no lugar errado, né? Disputa de poder com o ser humano, isso traz alterações de hábitos para os tutelados, para os pets. Para os tutores, donos, quais são os aspectos positivos? Já falamos, companhia, diminuição do estresse por causa da solidão, o contato, que é esse de abraçar, carinho, distrair, né? Quando tem muita tensão no ar, em vez de ligar a televisão e escutar lá não sei quantas mortes hoje, você pega o bichinho, joga um brinquedinho, o bichinho faz gracinha, um gato faz gracinha, tal, ou um passarinho canta, você se distrai com ele. E a responsabilidade também que traz. Você tem uma responsabilidade sobre esses bichinhos. Então, essa responsabilidade traz uma coisa bastante interessante, né? Que é você começar a cuidar melhor do seu bichinho, né? Trazer aí para si, né, a responsabilidade dele estar cuidado, banho tomado, né? Sei lá. E outra coisa que tem aumentado também esse contato é a cama, né? Tem muita gente, tem um bicho que não dormia na cama, hoje está dormindo na cama, né? Isso é bom ou é ruim? É outra história. Como eu falei para vocês, eu não vou opinar sobre isso, se dorme, se não dorme na cama, se pode beijar, se não pode beijar. Existem controvérsias, a medicina tem suas restrições, até com razão, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Na pandemia, né, o lado negativo para os tutores, para os donos, né? Angústia, porque ele observa mais o seu bicho agora, então coceira, o bicho coça um pouquinho, angustia o ser humano. O animal tosse, engasga, porque ele tossia quando estava sozinho, angustia o ser humano, né? O animal chora, angustia o ser humano, né? O animal, e assim por diante, né? Por exemplo, mudou o hábito do bichinho, ele quer brincar durante a madrugada, e isso angustia o ser humano, traz problemas, né? O conflito, por causa dessas mudanças de hábito, traz irritabilidade no ser humano. Não dorme pouco, começa a ficar irritado com o bicho e até maus tratos. Isso é um problema sério que nós estamos vivenciando também na pandemia. E, como eu falei para vocês, a dependência do bicho, começou a sentir falta do animal, porque se ele não chegar perto, se ele tiver que sair, isso causa uma depressão, uma tristeza pelo afastamento. Nós chamamos no cão, nós temos uma síndrome que chama síndrome da ansiedade de separação do animal. Mas tem acontecido com o ser humano. Síndrome de ansiedade de separação do ser humano em relação ao animal. Quando ele se separa do bichinho, ele sente falta. Ele se deprime, ele fica triste. Salvaguardando a consciência do ser humano, claro. O que nós vamos ver na pós-pandemia, pessoal? Agora, que é o que estão se falando muito na medicina veterinária. O que nós vamos ver daqui para frente? Sofrimento com as mudanças de ambos, né? Em relação a essa relação. O homem vai ter que trabalhar, fica preocupado com o seu bicho, né? O bicho vai ter que ficar sozinho de novo, tinha um hábito, não tem mais esse hábito, então ele vai ficar triste, abatido, não come, tem essa ansiedade de separação, é muito evidente. A dificuldade de convivência futura, porque mudando esse aspecto de relacionamento, tanto para o homem, quando ele chegar do trabalho, esse bicho está dando problema, começa, destruiu a casa, mordeu coisa, ele vai ficar irritado. E essa também acontece com o animal, porque o ser humano vai voltar, voltou com hábitos diferentes, né, do que ele tinha na pandemia. Logo depois da pandemia, nós estamos esperando uma enxurrada de doações e abandonos dos tutores, por parte dos tutores. Por quê? Porque não vão dar conta, né? O bichinho vai destruir mais, se não segurar a rédea, né, se não começar a fazer aí alguns procedimentos, isso pode acontecer. E isso é muito mal para o bichinho. É uma situação muito difícil. O que nós vamos ver também dos bichinhos? Como eles ficarem sozinhos, eles não têm o que fazer, automutilação, né? E hábitos patológicos, por exemplo. Trazer situações até de mordida, agressividade para o dono, né? Contra o dono, contra os tutores, né? Principalmente dos tutelados, isso. Então, os bichinhos vão ter muito mais agressividade. Muda muita coisa.
essa relação que vai ser cortada quando o ser humano sair de casa. E para finalizar para você, o que nós podemos fazer para ajudar essa relação na pós-pandemia? Então, assim, gente, olha, tem que começar um treinamento com esse bichinho, né? Tem que isolar ele de novo em pequenos e curtos espaços de tempo, como era antes. Ele ficava o dia inteiro solto, sozinho. Agora você tem que criar essa situação. Enquanto você vai ler um livro, vai tomar um banho, deixa ele sozinho. Não leva ele para o banheiro, não vai ler o livro, deita, não. Tenta separar ele. Se ele tinha esse hábito antes, faça isso. Se ele não pode ficar com ninguém, faça isso. Tá? Gravações e vocalizações, isso é legal. Tem gente que acha isso bobagem, mas é legal. Gravar, por exemplo, latido de outros bichos, ruído de trânsito, porque ele parou de ir para a rua, né? Movimento de rua, voz de grupo de pessoas, né? Enfim, isso é muito importante, se você gravar e deixar ele esse tempo de novo gravando, porque ele vai precisar desse tipo de coisa para se interagir de novo, se socializar novamente. Porque uma das fases importantes do cão na infância é a socialização. Então, quando ele vai para o ser humano, ele se confina para o ser humano, ele perde um pouco da socialização. Então, tem que socializar o animalzinho também. Tá? Dar preferência ao enriquecimento sensorial do bicho. Estimular os 5 sentidos. Tá? Principalmente, né, o cognitivo, que é fazer ele entender que, se ele ficar quietinho, ele vai ganhar um prêmio, ou um carinho maior. Não precisa ser um prêmio em biscoito, nada disso. Mas um carinho maior. Mas ele tem que entender que ele precisa usar os 5 sentidos. Você tem que voltar a ter regras para ele. Mostrar em tons de voz que você está mandando ele ficar quietinho, que ele vai o tempo certo para receber as coisas, né? E você tem que separar ele do ser humano. Então, chegar gente na família, vai começar a voltar ao social, então vai ter festa e tudo mais, não deixar esse bicho participar. Deixa ele também, às vezes, menos sociável em algumas situações. Tá? Para quê? Você tem que socializar ele com barulho, com coisa, mas com um homem, bastante gente, ele vai querer mais gente ainda. Então, nesse ponto, às vezes você tem que afastar ele do ser humano também, não seu, mas principalmente de outras pessoas. Porque isso vai trazer alguns transtornos, né? Implementar a rotina gradual para os pets, a rotina que era antes, né? Se você estiver em home office, arrume todos os dias, coloque roupa de trabalho e sai um pouquinho. Sai 5 minutos, né? Parece bobagem isso, mas o cachorro, ele vive isso, ele vê como é que você pega a chave para ir trabalhar, ele vê a roupa que você coloca. Então, faça isso, vai lá e pega o bichinho e bota a tua roupa de trabalho e sai um pouquinho. Aumenta esse tempo, tá? Sei lá, vai no mercado de roupa social, fazer o quê? Para ele sentir que você vai sair e ele tem que ficar quietinho. Se não estiver trabalhando em casa, aproveite o momento, se for ao mercado, né? Para associar essas ausências também positivas, né? Em coisas positivas. Então, ele tem que ficar ausente. Então, você vai cortar um pouco a relação que você fez ele na pandemia, preparando ele para a situação que ele voltar a ficar sozinho. Gente, eu estendi um pouquinho aí, deu quase 50 minutos, né? Eu peço desculpas, mas eu agradeço muito a oportunidade e agradeço aí, abro para você, Júnior, para abrir para perguntas. Tá? Muito obrigado mesmo pela paciência e pelo carinho que tiveram em me escutar. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha gatinha aqui fez questão de participar da reunião. Eu deixei ela um tempo aqui. Essa menina aqui fez 14 anos, sexta-feira. Ela é um problema para eu voltar a trabalhar. Estou meio preocupada porque eu vou ter que deixar ela. E ela criou uma dependência de mim bem grande, mais que os outros 2. O que eu faço com ela? E ela já tem 14 anos, ela tem bastante idade, né? O segredo, Rita, é que você... ela tinha um hábito antes, quando você estava trabalhando, não tinha? Não tinha uma regra, um hábito? Então, é óbvio que tem 2 fatores importantes aí. Primeiro, a idade dela, né? Então, a própria evolução da idade, nessa pandemia, faz quanto tempo aí? Nós falamos hoje, né? Hoje já estamos atingindo o quê? 7, 8 meses? Então, assim, como ela tem idade,
ela evoluiu também, ela envelheceu. Para vocês terem uma ideia, hoje, é só para vocês verem, nessa fase que está a gatinha, 1 ano para nós representa 4 anos para um bichinho desse, né? Um gato, um cachorro. Então você vê, faz a conta para 7 meses, 8 meses, passou mais de 2 anos para eles. O que foi 7 meses para a gente, foram mais de 2 anos para eles. Só que para quem está idoso, esse tempo é muito importante. Então você vai perceber que ela mudou também alguns hábitos pela própria evolução da cognição dela, da geriatria dela, da fase geriátrica que ela se encontra. Mas assim, você vai ter que voltar a alguns hábitos anteriores, com certeza, e tentar reintroduzir esses hábitos aos poucos, como eu disse, né? Então, por exemplo, muita gente começou a alimentar os animais na boca na pandemia. Eu vejo isso. Você vai dar comida na boca para os animaizinhos. Tá? Isso traz problemas, porque ele vai comer só na mão. E se você viajar, ele ficar 3 dias antes com aquela raçãozinha seca e comia, e vivia, principalmente o gato. Defeca na caixinha dele, né? Agora ele vai esperar você 3 dias voltar para poder dar comida para ele, sem considerar a depressão que ele vai ter, a ansiedade e tal. E pode adoecer. Então você vai ter que reproduzir isso, ele vai ter que comer no lugar. As pessoas que dão comida, ficar na cama. Se já ficava, ótimo, ele espera você para ficar, mas se não ficava, é um problema você ter colocado ele na cama. Por quê? Porque você vai ter que tirar. E ele vai sentir. Então, tire agora, antes de voltar o trabalho da pandemia. Né? Gato, aumentar o número de brinquedos para o gato. Coloque muitos brinquedos, muitos, né? Porque gato gosta. Agora, para a idade que ela tem, ela já não se interessa tanto com o brinquedo. Talvez a relação para ela é mais importante. Ambiente. Ela é mais importante. Um som ambiente. Descubra a música que ela gosta, uma música clássica. Às vezes ela gosta de uma música, né? Essas gravações de pessoas falando. Uma coisa que eu tenho orientado as pessoas, compre aquelas câmeras hoje, o Wi-Fi. Hoje todo mundo tem uma internet, né? E até está bem a internet, quem está na cidade. Compre uma câmera dessa Wi-Fi, que elas têm até som, voz. Eu já fiz isso com algumas pessoas, experiência. Então você coloca a câmera e abre a voz da câmera e fica conversando com ela de tempo em tempo. Você pode ir lá no trabalho, dar uma corridinha, abre a câmera e conversa com ela, né? Aí você vai ver como é que ela está, observa ela como você observava na época de pandemia, na época de reclusão, né, na pandemia, mas você conversa com ela. Isso tem ajudado muito. Você vê e conversa com ela. Essas câmeras são muito boas hoje. Viu? É uma boa ideia para mim, porque, na verdade, eu nunca fui uma pessoa de ficar muito em casa. Então, meus gatos sempre ficaram muito sozinhos e eu tenho uma pessoa aqui no condomínio que cuida deles para mim. Eu viajo muito. E só dele fazer vídeos comigo durante minhas viagens, eu via que os gatos ficavam, só de ouvir minha voz, eles se manifestavam, né? Só que uma situação igual essa, eu acho que nunca ninguém viveu, nunca ninguém ficou mais de 6 meses dentro de casa. E a minha preocupação maior é a idade dela. A idade dela, 14 anos, é muito para um gatinho. E eu percebi que desde que eu fiquei em casa, ela é a mais arisca de todas. Eu tenho 3 e ela não é a mais estressada. Ela mudou muito, realmente ela fica comigo 24 horas por dia. É na sala, é no quarto, é no banheiro, é na cozinha, onde eu for. E isso me preocupa, né? Mesmo porque, como você disse, em tão pouco tempo para nós, para ela já passaram quase 2 anos, né? Exatamente. Vai ter que ver onde que ela fica na casa melhor, né? Deixar uma roupa, outra coisa, deixar suas roupas com cheiro. Sim. Eu já deixar para deitar em cima. São coisas, são pequenas coisas, mas que têm um valor aí para essa separação. Ela vai sentir, não tem jeito. E medicamento, psicotrópico e tal, o que eu recomendo, às vezes, né? Por exemplo, que funciona, esses florais, homeopatia, são interessantes. Não vou dizer que resolve o problema, né? Mas são também alguns recursos que você pode dizer. Tem colegas que trabalham com isso. Eu mesmo faço algumas vezes homeopatia, acupuntura, relaxo o bicho, né? E também tem uma outra opção de uma coisa que vai surgir e vai aumentar depois da pandemia. No caso de gato, não, né? Você pode contratar uma pessoa para adaptar esse animal a conhecer essa pessoa e essa pessoa visita o teu bichinho. São visitadores pós-pandemia. Isso vai ser uma profissão. Tá? Porque já tem o passeador, né? Aquele pessoa que passeia, né? Com o bichinho, pega aqueles 10, 20 bichinhos, sai para andar na rua para distrair, mas são aqueles que vão visitar na casa, vão ficar um tempinho com o bichinho, brincar um pouquinho. Essas pessoas vão ser importantes.
já existem e vai surgir muito mais gente trabalhando com isso aqui, porque nós vamos ver esses problemas acontecendo com os nossos tutelados. Obrigada, vai ajudar bastante. Isso daí eu já vou providenciar uma pessoa para vir aqui ver ela de vez em quando. Eu já tenho um amigo que faz isso, não fazia com tanta frequência, mas agora, quando eu voltar a trabalhar, com certeza eu vou precisar, principalmente por causa dela. Perfeito. Que é o meu maior motivo de preocupação, é ela. Ok. Tá aí, minha querida Rita, participando. Obrigada. Meu querido Carlinhos, obrigada, minha querida amiga. Eu estou aqui ansioso para fazer uma pergunta, mas, em primeiro lugar, quero saudar meu querido Carlinhos. Meu querido Carlinhos, venerável mestre, menino muito bom. Estou feliz com sua posse, autoridades maçônicas. Meu querido Jorge Meneghello, quero parabenizá-lo pelo conhecimento que você transmitiu a todos nós, por sua convivência e profissão, né, ligada à área desses bichinhos que faz da gente... eu diria que o animal doméstico, ele passa a fazer parte da família, assim como eu estou sofrendo muito, mas muito mesmo, pela ausência da minha Catuxa. Ela nunca tinha ficado doente, ela dava cria cada 3, 4 meses, ela entrava no cio e ela acabava tendo gestações psicológicas, dava cria e tinha os bichinhos que ela trazia para que a gente visse as crias dela, que eram os brinquedos dela. Então, são tantas coisas que deixam a gente muito emocionados. E eu gostaria muito de parabenizá-lo por tudo isso que você trouxe de conhecimento. E eu queria saber, meu querido irmão Jorge, historicamente, qual a raça de cão alcança a maior longevidade com saúde? Teoricamente, Zirvalda, tem pesquisas novas aí, mas teoricamente, os cães menores, quanto menor o cão, menor a raça do cão, menor o cão, mais longevidade ele tem. Tá? Então, você pega as raças de cães pequenos aí, você pega um pincher, eu já tratei um pincher de 25 anos. Tá? Tadinho, estava só o pozinho da rabiola, mas eu tratei ele de 25 anos. Né? Gato com 27 anos. Tá? Os cães maiores, os cães que são de raças maiores, eles tendem a viver menos. Então, quanto maior a raça, você pega um dog alemão, que é o extremo, vamos colocar, né? Do pincher ao dog alemão, ou do chihuahua ao dog alemão. O dog alemão vive 9, 10 anos, né? Quando vive um pouquinho mais, aumenta, né? Pode viver mais, mas é a média de vida dele. Né? Então, assim, eu não sei qual é o recorde hoje, né? De que raça que é o recorde, né? Mas, com certeza, essas raças menores, principalmente, a gente vê aí, no Brasil, Fox Paulistinha, que é uma raça brasileira, tem uma boa longevidade. Você vê o Pinscher, tem uma boa longevidade, né, como eu já falei. Poodle, tá, que não é origem brasileira, mas tem uma boa longevidade. Acho que seriam basicamente isso. Né? Das raças médias, né? Vira-lata. Tem vira-lata aí, uma longevidade de 17, 18 anos. Né? Essa eu conheço. Vivi na roça muitos anos e duraram, mas como duravam? Então, muito bom. Tá bom, meu querido. A outra pergunta você já respondeu. A idade cronológica do cão em relação à do homem, você já respondeu aí para a Rita, mas é 4 anos a diferença? Tem que considerar a idade fisiológica em relação à idade cronológica, ok? Então, nós vamos fazer uma comparação de fisiologia com o ser humano. Os primeiros 15 anos do ser humano é quando ele entra, muda, né? Tem a puberdade, ele entra nessa fase. Né? Esse aí é o primeiro ano do cão e do gato. Tá? Que é a fase de maturação sexual, né? Que ele cresce mais, entendeu? Então, o primeiro ano é o crescimento maior. Tá? O segundo ano, a gente vê que vai até para 24 anos do homem. Então, vamos considerar o primeiro ano do cachorro, 15 anos. Depois pula para 24 anos. Por quê? Se você considerar o ser humano, com 24 anos ele termina o crescimento. Você vê que o globo ocular termina de crescer. Os crescimentos, né? Quem é médico sabe que vai até algumas coisas crescem aí, tem até os 24 anos do ser humano, e as mudanças fisiológicas também começam a acontecer. Dali para frente, aí é 4 em 4 anos, até o final da vida. Então você faz assim, um cachorro de 10 anos, 2 anos, são 24 anos, no primeiro ano 15, pula para 24,
Aí você pega 8 vezes 4, tá? Que daria 32. 32 vezes 24, 56 anos. Então, o cachorro, em média, de 10 anos, tem 56 anos do ser humano. Lógico, o cachorro maior, como o dog alemão, ele não se aplica. Normalmente é 5 anos. Por quê? Porque eles vivem menos, né? Mas é só para ter uma noção. A média é 15, pula para 24, depois de 4 em 4 até o final da vida. Maravilha. Te agradeço, meu irmão. Parabéns pela palestra fantástica, viu? Muito feliz em ouvi-lo. E eu também a vocês, Ivaldo. Gosto muito, você sabe, né? Temos uma relação boa aí. Graças a Deus. Recíproca verdadeira. Há muitos anos. Finda, né? Parabéns aí. Obrigado. Mais alguém? Posso falar? Posso falar, Hermes? Pode falar, Edson. Opa, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Jorge, um prazer enorme te ver. Carlinhos, parabéns pela sua instalação. E, Jorge, foi muito... Eu anotei um monte de coisa aqui, porque a gente tem muito amigo que tem animaizinhos e a gente sabe do amor que as pessoas têm por eles, né? E eu, quando era criança, eu tive de tudo. Gato, cachorro, papagaio, galinha, pato, tudo que você imagina, né? Então, hoje não se tem mais nada disso. E eu vejo, às vezes, a situação atual, que eu vejo alguns vídeos das pessoas, como você disse, né? Amorosa até com os bichos selvagens, com onça, com pato, com ganso, com tudo quanto é bicho. É muito interessante. Então, o ser humano ele se adapta fácil e faz com que o bicho também se adapte. E eu achei ótimo a sua palestra. Muito obrigado por esse aprendizado mais uma noite. Obrigado, viu, Jorge? Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado. Agradeço aí a pergunta, depois eu respondo particularmente. Oi, Roberto. Oi. Pode perguntar. Meneghel. Pois não, Roberto. Obrigado Prazer pela palestra, claro, tudo isso que todo mundo falou, mas vamos lá. Dentro de uma casa, normalmente, o bicho domesticado, ele escolhe uma pessoa. Sempre tem uma pessoa a quem ele se revela, ele obedece mais, e outras pessoas não. Essa proximidade se dá por uma necessidade do cão, ou, de fato, há uma interatividade entre uma pessoa e aquele bicho. Gatos são diferentes de cachorro. As atitudes, as maneiras pelas quais eles convivem, etc. Ao que me parece, o gato ele ainda não está totalmente domesticado. E o cachorro já é mais domesticado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois não, meu irmão. Obrigado. Seguinte, não são todos os cães, né, que se apegam a uma única pessoa da casa, tá? Isso pode variar muito, né? Então, assim, uma grande parte dos animais, né, dos cães, eles se apegam principalmente a uma pessoa da casa, né? Defendem uma pessoa. O fato mais interessante que se tem é que, por exemplo, na gravidez, então tem um casal sem filho com cachorro. Aí a mulher fica grávida, tá? Então ela é muito apegada à mulher. Então ela fica lá junto com a mulher ainda durante a gravidez. Mas é uma coisa bastante interessante quando a criança nasce, que a mãe passa a ter o contato direto com a criança, atenção de 100% para a criança, e o cão ele começa a se apegar ao pai. Ele muda esse tipo de característica, né? E depois, até quando a criança, ele toma conta da criança. Não é incomum ver animais tomando conta das crianças, os cãezinhos. Mas, assim, algumas raças, como o poodle, como... Nossa, o pug, pelo amor de Deus, o pug fica atrás do ser humano, quer aquela pessoa, ele elege uma pessoa e fica atrás. Depois, se aquela pessoa não tiver, ela vai atrás de outras. Mas, realmente, isso acontece muito frequentemente, tá? Então, quando aquela pessoa viaja, ou tem que fazer uma viagem muito longa, esses animais sofrem muito. Então, tem que ter uma compensação deles com outra pessoa que eles também gostem e tenham confiança. Quanto à disputa, normalmente, o cão, de uma forma selvagem mesmo, agora instintiva, não é selvagem, mas o doméstico, instintiva, ele elege um alfa, né? E o humano, sendo o alfa, para eles, é aquele que protege, é aquele que dá condições para o bichinho, né, ter alimentação, tem tudo, né? E aquele também que bate de frente com ele e coloca ele na posição dele. Então, isso é muito importante. Então, ele também, e ele segue o alfa.
porque os cães têm essa característica, seguir o alfa, né? Então, por esse motivo é que às vezes você tem essa dominância, esse choque de dominância. Agora, o problema é quando o bichinho quer ser o alfa, né? E você começa a dar condições para ele ser o alfa. E deixa ele chegar primeiro na porta, deixa ele comer primeiro antes de você. Isso está tudo errado. Isso não pode acontecer. Você tem que estimular regras para ele. Porque com regras ele funciona bem. Sem regras ele pode se tornar agressivo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Quanto aos gatos, né? A diferença dos cães para os gatos. Os gatos, eles têm uma particularidade, né? Eu falo que tem até aquela música do Valdir Soriano, né? Não sou cachorro, não, né? E ela é verdade, não é cachorro. E ele é muitas vezes tratado como cão, mas ele não é um cão. A gente brinca na veterinária que o cachorro não é deste mundo, ele não se sente desse mundo. Ele acha que as pessoas estão ali para servi-lo, né? E não ele servir as pessoas, né? Tanto é que domesticar um animal para trabalho, um gato para trabalho, você vê. Qual a dificuldade você tem de domesticar um gato para fazer um trabalho para você, né? Farejador, tudo aquilo que eu falei. Ele pode virar a companhia, mas não assim, ele não aceita esse tipo de regra, né? Então, por esse motivo é que causa esses conflitos. Mas, assim, existem gatos muito carinhosos que procuram e reconhecem uma afinidade, né? Vamos dizer assim, uma afinidade com aquele dono. E procuram o dono. Mas como ele já tem, na natureza, é comum o felino viver de uma forma isolada, não em grupos, né? A não ser os grandes felinos, como o leão, que aí você tem uma grande quantidade de fêmeas para um macho acasalador, ou aquele que toma conta, né? Mas, assim, normalmente os gatos eles têm um hábito isolado, sozinhos. Eles vão sozinhos para o telhado, para procurar fêmea, para se relacionar, para brigar, né? Para mostrar território. Então, o gato já tem essa característica. Cita a natureza que eles têm 1 quilômetro na natureza, um felino isolado, como, por exemplo, o jaguar, os pumas, né? Então, eles têm o quê? O isolamento de 1 quilômetro quadrado, na qual eles vão encontrar as fêmeas, mas eles, se encontrar um macho no território deles, vão brigar. Então, o gato já tem essa característica mais isolada, né? Eles são assim. Então, a gente tem que respeitar esse limite deles. E respeitando esse limite, é assim, é delicioso ver, é gracioso ver brincar com o gato. O gato tem uma relação, eles são limpos, eles são muito mais adeptos à solidão, então você consegue trabalhar e deixar a comida 3 dias, como eu disse. Mas, hoje, com essa proximidade muito forte do ser humano, eles estão mudando um pouco os hábitos, né? Eles estão convivendo em grupos, o que não é comum, eles começam a conviver em grupos, né? Já tem líder no grupo, que não é comum nos felinos ter esse tipo de liderança. Então, é muito interessante, né? Quem tem gato como a Rita aí sabe muito bem que há uma diferença bastante grande, mas também a relação, a necessidade, a dependência também do ser humano em algumas situações. Ok, meu irmão? Obrigado. Mais alguma pergunta? Só queria colocar, Meneghel, muito obrigado aí pela sua palestra. Eu, desde moleque, sempre tive pet em casa, né? Um cachorro, gato, papagaio. O último cachorro que eu tive morreu há uns 3 anos atrás, aí nós não queremos mais, porque sofremos muito, passei o mesmo problema que o irmão aí passou, e chora, e, enfim, corremos com ele, e hospital, e médico e tal, mas não teve jeito, ele já era velhinho, e aí não tem mais. Hoje eu tenho um papagaio, e é a minha diversão, né? Meu papagaio, e ele apareceu aqui no quintal, não peguei, não, simplesmente ele apareceu no quintal. Rodei a vizinhança aí, mais nada. E esse papagaio é interessante porque nós temos um problema. Quando eu viajo, ele é inimigo da minha esposa, que só moramos nós dois, os filhos já casaram. Ele avança na minha esposa. Ele tem uma gaiola muito grande, ele vive solto, né? Ele entra, sai da gaiola, a gaiola é grande. Mas eu faço gato e sapato dele, mas ele avança. Minha esposa, quando eu viajo, para tratar ele, ela precisa colocar alguma coisa na frente, uma vassoura, para tentar mexer nas coisas dele. É um caso sério. E meus cumprimentos a você. E, se ninguém sabe, amanhã é dia do veterinário. Meus parabéns. É uma profissão apaixonante. O cara que é veterinário é realmente o que ele deve amar os animais. Muito obrigado a você pela palestra.
muito obrigado pelos ensinamentos e um feliz dia do veterinário amanhã. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, viu, pelo carinho, as palavras aí. Mas eu posso dizer sim, no caso dos... É muito interessante isso que ele disse. No caso dos papagaios, das aves, da calopsita, tal, eles se apegam a uma pessoa da família, seja qual for, né? Homem ou mulher, não importa, eles se apegam a uma pessoa e realmente a relação com aquela pessoa é uma relação ótima. Faz o que quer do bichinho, às vezes, o bichinho sobe, brinca com a orelha, faz tudo. Só que é com uma pessoa. Às vezes as outras toleram um ou outro. E a maior parte, eles são agressivos com outras pessoas. Não aceitam outra pessoa. É bastante interessante, é peculiar isso. É bem interessante. É bom, bem lembrado, porque isso é verdade. Meneghel? Pois não, Pininha. Parabéns, obrigado aí pela sua palestra. E hoje em dia se fala muito em adoção do animal, né? Mas como fica isso? Esse animal já viveu de uma certa forma, de um outro comportamento, e você adota o animal para o teu comportamento, aquele comportamento de casa, e como fica a vivência? E o receio do que é melhor, né? Pegar o filhote, que você sabe que vai ficar mais tempo com você, ou fazer esse gesto bonito de adotar esse animal? Pininha, a adoção, além de ser bonita, né, ela é muito interessante, porque tem muitos animais precisando dessa adoção. Mas o que você tocou é um ponto muito... Mas, é sério, adotar uma... Aliás, eu queria deixar uma coisa que faltou falar na palestra, né? Cachorro, gato, bichinho, não é gente, não é criança, tá? Então, não adianta a gente forçar essa situação. Eles têm uma vida menor, eles têm hábitos de higiene diferentes, eles são muito importantes. Muito carinho, muito amor, isso é lindo. Mas não dá para você, por exemplo, eu falo isso, quando eu até posso chocar um pouquinho aí vocês, eu acho que tem que escutar isso. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, com seus filhos humanos, né, seus filhos, se me acontece, Deus o livre, acontece alguma coisa, né, vamos dizer assim, algo que faça com que você precise de dinheiro e vender a sua casa, seu carro, para trazer saúde, né, ou tentativa de saúde para um ser como um filho, eu acho que a maioria aqui o faria, sem pestanejar, muitas vezes. Fala, não, vende a carro, vende a casa, hipoteca, sei lá, faz qualquer coisa para levantar dinheiro. Se ele tiver que fazer um tratamento lá na China, novo, eu vou levar meu filho para lá. Tá? Só lá tem um tratamento? Bota a criança, vende e se faz. Agora, eu já tive a oportunidade de ver pessoas, não que elas não fizessem, muitas posses isso até faz, mas se você chegar a pessoa e falar, olha, você tem que, o gasto, infelizmente, para você tratar esse animal, tem que fazer um gasto aí de centenas, né, ou milhares, na casa de milhares de $1.000, vamos colocar assim. A pessoa fala, doutor, eu vou fazer tudo o que eu posso de melhor para o animal. E faz. Só que não venderia a casa, o carro, comprometeria a sua vida para isso. Não porque não ame o seu animal, mas porque existe uma racionalidade. Ele é um animalzinho, ele tem uma vida mais curta, as doenças são mais difíceis de ser diagnosticadas. Nós estamos correndo atrás da medicina em termos de qualidade técnica, mas a gente está bem longe ainda do ideal da qualidade técnica. Então, é muito importante dizer isso. Por exemplo, você fala para qualquer mãe, tá? Ela não tem filho ainda, mas aí você fala, ela tem o cachorrinho. Meu, você pode ofender qualquer pessoa. Se ofender a cachorrinha, você ofende um filho para ela. Você arruma uma encrenca. Tá? A pessoa viu um bicho. A hora que essa pessoa tem um filho, ela mesmo chega no consultório e fala, olha, eu achei que eu amava meu cachorro, mas amor de mãe é diferente. Tal. Eu não estou dizendo que não é amor. Amor, é uma linguagem universal. Mas existe uma diferença muito grande, tá? Que a gente tem que dizer. É muito importante. E a gente tem que respeitar isso. E quando respeitamos isso, a gente passa a aceitar um pouquinho mais, né? Nós cortamos o curso da natureza, que aquele bichinho era para da natureza, então nós temos que respeitar. Por máximo amor que nós tivermos, nós temos que aceitar as doenças, o limite de vida, o tempo de vida. Isso tem que se aceitar, né? Tem que aceitar. Nós tiramos a natureza. Na natureza, o animal não tem longevidade. Ele é predado antes, ele não tem longevidade.
tá? Às vezes ele se defende, a não ser os grandes, vamos dizer assim, os grandes predadores, né? Mas os outros, assim, que estão no meio da cadeia, eles são ou eles servem para alimentação, ou eles têm que caçar para sobreviver. Esses daí não têm longevidade na natureza. Então, nós tiramos a natureza e demos longevidade pela medicina, por carinho, por amor, por alimentação. Então, o que acontece? Quando tiver que voltar, tirar esse animalzinho, ele vai ter que morrer, a gente tem que ter uma aceitação maior, uma consciência maior da perda desse bichinho. É a minha opinião. Mas, Peninha, quando você adota um animalzinho, você tem uma característica muito interessante. Hoje tem muitos livros, muito trabalho mostrando que dá para você. É a persistência, como em qualquer situação difícil na vida, é a persistência, né? Usar técnicas de correção, não confrontar. Já foi comprovado que tanto para a criança como animal bater, dar paulada, não adianta nada. Isso só traz mais medo e revolta para o bichinho. Mas é o carinho, a dedicação. Tem técnicas hoje, várias, né, que a gente pode citar aqui, para que ele possa se adaptar à casa, né? Mas, realmente, você pode pegar um bichinho que não se adapta, ou um bichinho que tenha dificuldade maior para se adaptar. Mas isso, normalmente, tem a ver muito com aquilo que você está disposto a fazer. Eu já vi casos de animais selvagens, assim, quase ninguém chegava perto, que hoje são animais domésticos fantásticos, maravilhosos, né? O fato de pegar um animalzinho novo ajuda muito. Por quê? Porque você vai criar do teu jeito. Tanto da forma ruim como da forma boa. Criar hábitos bons, saudáveis e não. Mas você adapta ele na sua casa. O bichinho adotado, às vezes que vem com idade, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas, olha, eu posso te garantir, a maior parte das vezes, isso, mais de 90 e tantos %, esses bichinhos se adaptam sim. Tudo bem. Meneghelo, acho que está chegando o horário aí e talvez ainda existam mais perguntas. Nós vamos pedir a gentileza de quem quiser ainda fazer perguntas, que o faça mandando para nós por WhatsApp, e depois a gente encaminha para você para que possa responder. Agradecendo demais a tua apresentação, fantástica. Realmente, quando você antecipou que mexeria com os nossos sentimentos, você não exagerou em vírgula. Ou seja, realmente uma situação muito difícil. Eu também não me manifestei durante esse momento, mas nós tivemos um cachorrinho maltês. Ele foi com 17 anos. Para nossa surpresa, 9 anos é a idade normal para um animalzinho desse. Só que os 17 anos foram como nada, né? Num determinado momento, aquela falta a gente não consegue tampar aquele buraco, né? Hoje entrou na nossa família há uma semana aí um caramelo. Então, nós vamos ver agora o que vai acontecer, né? Mas é o que você falou. Não é um filho, mas é um filho. É isso? Sim, interessante isso, né? Muito interessante. Eu queria também, antes de terminar, eu queria agradecer muito ao Carlinhos, né? Hoje o nosso venerável, né? Carlinhos, muito obrigado pela confiança. Quando você me convidou, né? Eu fiquei realmente muito, muito emocionado aí. E o apoio dos irmãos, quando o meu nome foi ventilado para essa palestra, né? O apoio de todos aí. Bom, eu só tenho a agradecer, poder passar um pouquinho da minha experiência, que é um pouquinho da minha experiência, mas eu ter colaborado aí com um pouquinho, né, passar para vocês essas informações. Tá? Muito obrigado. Acho que você foi bem nesse primeiro capítulo, né? Nós vamos ter que programar os outros. Fica à vontade. Tá bem? Bom, a todos queremos agradecer a presença, convidá-los para outros eventos, da forma que foram convidados nessa oportunidade, nós faremos em um novo assunto e ficamos muito contentes com a presença de todos, esperamos vê-los no futuro. E aos irmãos, nos vemos na próxima terça-feira. Agradecemos a presença mais uma vez e vamos dar por encerrado nesse momento a nossa reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Jorge. Parabéns pela palestra. Obrigado a todos. Uma boa noite. Prazer em revê-lo. Tchau, tchau. Obrigado, Andy. Obrigado, Rita. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Só para avisar, vários irmãos deixaram aqui cumprimentos e mensagens
e eu vou repassar para você no WhatsApp, tá ok? Ok, obrigado.